Nesta videoaula, eu quero expor e comentar o livro primeiro da obra O Contrato Social, do Jean-Jacques Rousseau. Então, logo no início do livro, o Rousseau afirma o seguinte: quero indagar se pode existir na ordem civil alguma regra de administração legítima e segura, tomando os homens como são e as leis como podem ser. Então, nessa passagem fica claro que o Rousseau estará preocupado com a constituição de um novo modelo de organização política que possa ser legítima, ou seja, aceita por todos os membros da sociedade. E no capítulo 1 do livro primeiro, capítulo 1 que se chama Objeto deste primeiro livro, o Rousseau afirma que o homem nasce livre e por toda parte encontra-se a ferros. Então, a partir dessa afirmação, é possível verificar uma ligação entre o contrato social e um famoso ensaio do Rousseau chamado Discurso sobre a Origem e os Fundamentos da Desigualdade entre os Homens. Nesse ensaio, o Rousseau mostra como o ser humano, ao longo do tempo, ele vai saindo do chamado estado de natureza e ingressando no âmbito do estado civil. No entanto, fica claro no discurso do Rousseau que esse processo teria levado o ser humano a perder tanto a igualdade quanto a liberdade naturais. Então, estaria agora o ser humano, através da criação da sociedade civil, sujeito a estados não legítimos que terminaram aprisionando, retirando a liberdade dos seres humanos, em especial dos seres humanos desprovidos de propriedade privada. Então, tendo em vista essa situação de caos, marcada pela passagem do estado de natureza para o estado de sociedade civil, o Rousseau vê a necessidade da elaboração de um novo pacto, de um novo contrato que possa restituir a liberdade do ser humano. Não mais a liberdade natural, e sim agora a liberdade civil. Por isso mesmo que o Rousseau vai dizer na sequência, eu mesmo, ao interpretar essa passagem do Rousseau, coloquei o seguinte, que Rousseau pretende estabelecer as bases legítimas da passagem da liberdade natural à liberdade convencional. Que liberdade convencional é essa? É aquela liberdade estabelecida pelo Estado, estabelecida pela chamada sociedade civil, um termo que a maioria dos autores contratualistas vai utilizar, o termo sociedade civil, que é uma outra forma de se referir ao Estado. Então, seria agora necessário estabelecer a chamada liberdade civil ou liberdade convencional, no linguajar do Rousseau. Ou seja, seria necessário organizar, realizar um pacto que estabelecesse agora um tipo de liberdade distinta da chamada liberdade do Estado de natureza. Essa liberdade convencional precisaria ser pactuada, seria a liberdade estabelecida pela lei, e a lei, evidentemente, precisaria ser legítima. Então, para o autor, a ordem social é um direito sagrado que serve de base a todos os outros. Então, ele está pensando na necessidade de se estabelecer uma nova ordem social, que possa garantir ao ser humano o que, como já dito, ele vai chamar de liberdade civil ou liberdade convencional. Então, tal direito, o Rousseau vai dizer, no entanto,
não se origina da natureza, funda-se, portanto, em convenções. Então, aí fica claro, né? Não se trata mais de uma liberdade natural, e sim de uma liberdade pactuada, né? Do que ele está chamando, então, de novas convenções. Trata-se, pois, de saber que convenções são essas, né? Então, todo o livro vai girar em torno, né, dessa nova organização, dessas novas convenções que precisarão ser pactuadas e que precisarão ser legítimas. Na sequência ainda do capítulo, ou melhor dizendo, já no capítulo 2, chamado Das Primeiras Sociedades, o Rousseau vai dizer que a família é a mais antiga de todas as sociedades e a única natural, né? Então, ele, na verdade, vai ter uma visão um tanto quanto tradicional, né, da família, né? Mas o importante é que ele está mostrando aí que a família seria, né, uma sociedade natural, ao contrário do Estado ou do corpo político, que dependeria de convenções, né? Então, ele diz aí na sequência: a liberdade comum é consequência da natureza do homem. A primeira lei da natureza consiste em zelar pela própria conservação. Então, vai ficar claro na obra do Rousseau que a liberdade, ela é tanto um direito quanto um dever, né? Quer dizer, o ser humano, ele tem o direito de ser livre e tem também o dever de ser livre, né? Qualquer forma de organização que retira a liberdade do indivíduo, né, é uma forma não natural, né? Então, é necessário pensar numa organização política que preserve, que garanta a liberdade do ser humano. Na sequência, ele ainda vai falar, né, da família, como eu disse, ele tem uma visão tanto quanto tradicional da família, e vê o chamado chefe, né, da família como alguém com plenos poderes, né, a figura do pai, etc. e tal, e que os filhos estariam, né, submetidos às ordens do pai, né, pelo menos enquanto ali não atingissem a chamada maioridade, né? Na verdade, o Rousseau tem aí, no que diz respeito à questão da família, uma visão bastante parecida com a do John Locke, né, que escreveu anteriormente ao Rousseau, né, mostrando como que os indivíduos estariam submetidos às ordens do chefe da família até atingirem a chamada maioridade, mas que depois da maioridade esses indivíduos seriam livres, né, estariam aí fora da dependência da família. Então, Rousseau tem uma visão parecida, mas o mais importante aí é que ele vai diferenciar a família do Estado, né? Então, a família seria, como ele está dizendo, uma sociedade natural, já o chamado Estado, ele depende das convenções, né? Dependem de um novo pacto, de uma nova forma de organização para existir. Na sequência, o Rousseau vai discordar um pouco, né, um pouco não, bastante do Aristóteles na questão da escravidão. Então, em relação à escravidão, Rousseau discorda de Aristóteles e de outros autores ao deixar claro que a mesma não é natural. Então, como eu disse em relação à liberdade, né? A liberdade é um direito e um dever do ser humano, né? A liberdade é algo natural. Já a escravidão é totalmente antinatural. Então, segundo Rousseau, um ser humano nunca deveria se submeter à escravidão, a não ser por questões assim de circunstâncias, de necessidade, de procurar proteger a vida, etc. e tal. Às vezes seria necessário, né, o ser humano se submeter, mas a escravidão não é natural e nem é
algo que gera direito. Então Rousseau diz: os escravos tudo perdem sob seus grilhões, até o desejo de escapar deles. Amam o cativeiro. Se há, pois, escravos pela natureza, é porque houve escravos contra a natureza. A força fez os primeiros escravos, sua covardia os perpetuou. Então fica claro aí no pensamento do Rousseau que a escravidão não é algo natural, não é algo a qual o ser humano deve se submeter. Embora, como dito, em certas circunstâncias, o indivíduo termina sendo obrigado a se submeter, pois está diante, né, do mais forte. Aí é uma questão de preservar a vida, mas, de qualquer forma, a escravidão, segundo Rousseau, é algo antinatural. No capítulo 3, chamado do direito do mais forte, o Rousseau ele é taxativo ao afirmar que a força não gera nenhum tipo de direito. Então, ele diz: a força é um poder físico. Não imagino que moralidade possa resultar de seus efeitos. Ceder à força constitui ato de necessidade, não de vontade. Então, muitas vezes, também, né, as pessoas se submetem à força porque é algo que termina sendo necessário, é algo das circunstâncias, né, para garantir a própria vida. Né, mas as pessoas não se submetem à força de forma alguma, né, por uma questão de vontade. Então, ele diz: quando muito, ato de prudência, né, como eu estava colocando. Às vezes é prudente submeter à força, mas isso não gera nenhum tipo de direito. E ele pergunta: em que sentido poderá representar um dever? Então, ao contrário da liberdade, né, a força ela não gera, né, nem direito e nem dever. Né? Então, ele é completamente contrário, né, a um argumento até utilizado na época dele, a de que a força geraria algum tipo de direito. Ou seja, se um determinado ente político conquistou um território usando a força, para certo argumento da época do Rousseau, isso levaria à criação de direito. Então, eu conquistei, agora esse território é meu por direito. Para o Rousseau, esse tipo de pensamento não se aplica. Qualquer tipo de conquista através da força não gera nenhum tipo de direito. Então, por isso ele diz: a força não faz o direito, e que só se é obrigado a obedecer aos poderes legítimos. Né? Então, o livro O Contrato Social vai girar em torno dessa questão: como estabelecer uma ordem política legítima. Né? Dando sequência aí no capítulo 4, chamado da escravidão, para Rousseau, só restam as convenções como base de toda a autoridade legítima existente entre os homens. Então, mais uma vez, né, já que o ser humano saiu do estado de natureza, não é mais possível retornar ao estado de natureza. O Rousseau tinha plena consciência disso, né? Só restaria a tentativa de estabelecer um novo tipo de organização social, um novo contrato, um novo pacto, organizar um novo corpo político, né, uma nova convenção que fosse, de fato, pautada por uma autoridade legítima. Né? Então, a questão é essa: como criar uma nova forma de organização legítima. E, já que o capítulo é ainda sobre o tema da escravidão, a respeito da escravidão, Rousseau afirma que um homem que se faz escravo de um outro não se dá. Quando muito, vende-se pela subsistência, mas um povo, por que se venderia? Né? Então,
tanto em relação ao indivíduo quanto em relação a um povo, não é legítimo, né, se tornar escravo, né, se vender, se alienar, né, se dar. Né, nada disso para o Rousseau geraria direito. Né, tudo isso seria antinatural. Né, o homem estaria, digamos assim, voltado para a liberdade. Né, e não para a escravidão. Então, não é legítimo um povo se deixar escravizar, né? Segundo o Rousseau. Né? Isso seria algo, na verdade, ilegítimo. Né? Não é, então, legítimo nem o indivíduo se alienar, se vender, se dar, e muito menos um povo, né? Se vender, se dar. Para o filósofo, portanto, um homem e um povo não podem se alienar, né? Vale dizer, dar-se ou vender-se. Quer dizer, se alienar é algo, segundo o Rousseau, antinatural. A escravidão é antinatural, portanto. E o Rousseau diz ainda: afirmar que um homem se dá gratuitamente constitui uma afirmação absurda e inconcebível. Tal ato é ilegítimo e nulo, como eu havia colocado. Para Rousseau, renunciar à liberdade é renunciar à qualidade de homem, aos direitos da humanidade e até aos próprios deveres. Né? Então, como eu também já havia salientado, a liberdade é um direito e um dever. E abrir mão da liberdade é abrir mão das próprias características de ser humano. É antinatural. Abrir mão da liberdade seria antinatural. O filósofo francês critica a visão de estado de guerra de John Locke. Então, já mencionei, né, o John Locke aqui. A questão nessa passagem gira em torno ao fato de que o John Locke ele via o chamado estado de guerra como a guerra entre particulares, né, entre indivíduos. Né? Estaríamos ainda no âmbito do estado de natureza. Então, para o John Locke, ao invadir a propriedade de um outro, né, ambos entrariam em guerra um com o outro. Né? Então, a guerra era entre indivíduos, né, segundo o John Locke. O Rousseau vai dizer que a guerra só pode ser feita entre estados, né? Só estados fazem a guerra. Quando um indivíduo ele atenta contra a propriedade de um outro, é claro que é um conflito, mas aí, segundo Rousseau, não se trata de uma guerra. Né? Não existiriam guerras entre particulares e nem guerra, por exemplo, entre um Estado e um outro grupo que não é um Estado. Isso seria um outro tipo de conflito. Para o Rousseau, você só pode falar em guerra, né, em termos de conflito, entre dois Estados, pelo menos. Então, para Rousseau, a guerra não representa uma relação de homem para homem, e sim uma relação de Estado para Estado. Ou seja, cada Estado só pode ter como inimigo outro Estado, e não homens, pois não se pode estabelecer qualquer relação verdadeira entre coisas de natureza diversa. Né? Então, ele está aí apenas reafirmando o que eu coloquei. Né? A guerra só pode ser feita entre estados e não entre pessoas, entre particulares ou mesmo entre um estado e um certo grupo de pessoas. Para Rousseau, a guerra não confere jamais ao vencedor o direito de massacrar os povos vencidos. Esse direito que ele não tem não poderá servir de base ao direito de escravizá-los. Então, é a questão também do uso da força, né? A força ela não cria direito, né? Como já dito, e muito menos, né, o direito de massacrar um povo derrotado em uma determinada guerra. Né? Quer dizer, isso, por Rousseau, é sempre ilegítimo. E ele diz ainda: nulo é o direito de escravidão, não só por ser ilegítimo, mas por ser absurdo e nada significar.
As palavras escravidão e direito são contraditórias, excluem-se mutuamente. Quer de um homem a outro, quer de um homem a um povo, será sempre igualmente insensato este discurso. Estabeleço contigo uma convenção, ficando tudo a teu cargo, e tudo em meu proveito. Convenção essa a que obedecerei enquanto me aprover, e que tu observarás enquanto for meu agrado. Então, esse tipo de raciocínio para o Rousseau é completamente antinatural, completamente imoral e completamente fora de qualquer perspectiva do direito. Né? Então, a força não gera direito, as pessoas não podem, né, abrir mão da sua liberdade, os povos não podem abrir mão da sua liberdade, tudo isso é ilegítimo e antinatural, segundo o Jean-Jacques Rousseau. Eu vou parar por aqui nessa primeira parte. Na sequência dessa videoaula, eu retorno para comentar um pouco o capítulo 5 do livro primeiro do Contrato Social. Até breve.